Alô, igreja. Eu queria ler com vocês uma passagem de Eclesiastes. Esse texto, o Senhor tem trabalhado comigo esses últimos dias sobre encontrar satisfação nele. E lendo o livro de Eclesiastes, você vai vendo que, na verdade, antes eu achava que era um livro meio deprê. Porque fala de muitas coisas que a gente não compreende. E no capítulo 3, do 11 ao 12, diz assim: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Então, quando a gente lê esse livro, não vemos, na verdade, coisas que nos deprimem. Na verdade, ele está dizendo sobre encontrar satisfação em Deus. E esse mestre, que ele é um mestre, né? O autor, ele escreveu as palavras do mestre. E esse mestre, ele teve todas as experiências possíveis, né, da vida humana, encontrando a satisfação. E ele percebeu que o ser humano é um ser humano insatisfeito. Ele tentou preencher as lacunas que humanamente é prazer, sabedoria, né, e o trabalho árduo. Mas isso não passou de correr atrás do vento, né? E trabalhando essas três pilares da insatisfação humana, ele diz assim, no capítulo 1, do 17 ao 18, sobre a sabedoria. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior as aflições. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Quem aqui já ouviu falar que a ignorância é uma bênção? Muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Ignorância é uma bênção. Por quê? Porque saber às vezes machuca, às vezes dói, às vezes te mostra, te revela uma coisa que você às vezes se sente burro, né? Então você fala, ignorância é uma bênção, eu não quero nem saber. Ou outros procuram a sabedoria, porém é uma sabedoria insatisfatória. Porque as filosofias vãs, né? O Paulo fala sobre as filosofias vãs. E às vezes as pessoas tentam preencher o seu coração com essas filosofias. Filosofias que não trazem a verdade, que não te levam para a verdade. E acaba fazendo você se afastar, na verdade, de Deus. Então, o segundo ponto é os prazeres. No capítulo 2, do versículo 8, ele diz: Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores, cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. E no 10 ele diz: tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. O que a gente vê hoje nas redes sociais? Prazer negado, nenhum prazer negado. Pessoas que elas buscam a vida sobre viagens. Não estou falando que viajar é ruim, mas sobre viagens, tentam achar satisfação em coisas que são passageiras. Temos vida vazia, né? E quanto mais você procura essas lacunas que são vazias, o que tem acontecido em nosso meio, em nossa modernidade? Depressão, ansiedade, vontade de morrer. Não há perspectiva de vida, não há propósito de vida. E esse é um grande problema, um grande mal em nosso meio. Porque queremos preencher aquilo que não é dado pelo mundo. O terceiro é o trabalho. Ele diz no capítulo 2, do versículo 21, algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidades,
mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que a gente vê também? Uma historinha que eu conheço é sobre uma moça que vai a um restaurante e aí ela dá R$1.000 de gorjeta. E aí, quando vai o pai, que ele é muito famoso, né? E aí ele foi no restaurante, no mesmo restaurante que ela, e o garçom reconhecendo o pai, ele deu R$100 de gorjeta. E ele fala, por que sua filha dá 1.000 e o senhor dá 100? Ele fala, porque eu sei o valor do meu trabalho. E o que acontece? Quantos jovens ricos, pessoas que têm condições, até mesmo nem tão ricos, às vezes pessoas que só simplesmente recebem aquilo que os pais deixaram de herança, ou avós, e não sabem usufruir. Ou até mesmo, gente, dinheiro que você não valoriza é dinheiro que você não sabe o suor daquilo. O que é a loteria? Quantas pessoas se iludem achando que ganhando dinheiro vai resolver sua vida? Não vão resolver sua vida. Porque, na verdade, pioram a sua vida. Eles acabam se arruinando cada vez mais. Além de ser um dinheiro maldito, vamos dizer assim, porque é desejado por todos, e às vezes as pessoas adoram tanto esse tipo de valor, pessoas não sabem administrar. Por quê? Porque não sabem o valor daquilo. Não sabem o valor daquele dinheiro. Então, acaba sendo o quê? Uma grande tragédia. Tudo que você se esforçou juntar, trabalhar. No fim das contas, a pessoa do futuro, 1 ou 2 gerações mais à frente, gastará, jogará fora. Não estou falando que não tem que trabalhar e juntar dinheiro. No capítulo 2, ele faz um grande comparativo do sábio e do tolo. Ele diz assim, no 13 ao 14, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. E mais à frente, no 16, ele diz, pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Parece deprimente, né? Quando eu lia isso, eu falava, meu Deus, não tem graça, que graça tem? E aí você vê que são a perspectiva de um homem comum que o mestre está descrevendo, né? E você lembra, vem na sua cabeça inúmeras pessoas que você conhece, ou até mesmo você já se pega em situações em que seu coração está o quê? Insatisfeito. Sem propósito correto, é como correr atrás do vento. Um coração insatisfeito, ele não há um propósito tão belo, né? Quanto a palavra de Deus traz a nós. E aí ele diz no capítulo 2 também, no versículo 24 a 25, por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Quem aqui pode dizer que é feliz sem ter o Senhor? Ninguém. Ninguém é satisfeito, ninguém é completo sem o Senhor. E aí vemos do quê? Vemos ele nos aconselhar a ser uma vida feliz e desfrutar dessa vida, pois é um presente de Deus. Gente, desfrutar da vida é um presente que Deus dá. Deus definiu os nosso curso de vida. Lá, no Novo Testamento, a gente vê com clareza a condenação e a graça. Em João 3,16 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça e tenha vida eterna. Gente, pereça é morrer, é deixar de viver, é ter fim, é acabar. A graça está na vida eterna. Que precioso isso que o Senhor nos fez. E a gente, lendo livros, você via que tinha filosofias que diziam que a vida é como um grande teatro. Que os deuses brincam com nossas vidas como se fôssemos fantoches. Ou marionetes. Gente, isso é tão vazio. É tão vazio porque não é assim que o nosso Deus vê. Quando você lê a Bíblia, você vê que foi um amor derramado através do seu Filho. Mas Ele nos permitiu ser protagonistas de nossas vidas.
Por isso que lá em Eclesiastes diz, o sol nasce para o justo, para o injusto, né? Todos nós voltaremos ao pó da terra. E nesse quesito não há nada de diferença de nós aqui ao que está lá fora. Ele faz comparativo até mesmo aos animais. Quem garante que o animal, a alma do animal desce e a nossa sobe, ele diz. E não há diferença humanamente falando. Porque todos nós podemos correr atrás de riqueza, de sabedoria, de prazeres, não é mesmo? Todos nós podemos correr atrás de tudo isso e nós temos nos esforçado para ter uma vida melhor, ter prazer das coisas que podemos desfrutar com o nosso trabalho, não é mesmo? Mas ele diz assim, que somente isso é como correr atrás do vento. Pois nós todos voltaremos ao pó da terra e não levaremos nada, nada. Sabe qual é a nossa diferença com as pessoas que não creem em Deus? Com os animais, vamos dizer assim? A diferença é que nós, em nossas vidas, são derramada a graça. É o Espírito de Deus sobre nossas vidas, é a misericórdia concedida para aqueles que creem. Somente para aqueles que creem. E é difícil encontrar prazer nos detalhes da vida. É difícil. Muitas das vezes a gente vê a sociedade saltando os nossos olhos com coisas belas. Ai, fulano viajou, ciclano fez isso. Poxa, comprar aquilo. Mas a gente vê que é uma satisfação vazia. E mais à frente ele diz alguns conselhos sobre isso. Afinal, ele foi um homem que provou de todas essas coisas. Ele fez grandes obras. Ele teve pessoas ao seu redor servindo a ele. Ele teve todo tipo de prazer. Ele mexeu com todos os tipos de coisas. Todo tipo de sabedoria que você pode imaginar, humanamente falando, ele tentou mexer com aquilo. Ele trabalhou arduamente querendo construir grandes coisas, grandes projetos. E aí ele percebeu que, no fim da vida, chegamos nus e de mãos vazias, como o dia que nascemos. Porém, é algo importante a gente ver nesses textos, e é uma coisa que eu tenho, que eu prestei atenção no que o mestre diz, é que o essencial não pode faltar. A comida, a bebida, o trabalho. Gente, trabalho é bênção. O suor, que foi a maldição. O trabalho, ele é bênção. Lá desde o Éden temos que trabalhar. E o trabalho é bênção. Não acredite que o mundo diz. Trabalhar é uma bênção. E relacionamento. Gente, Deus é um Deus de relacionamento. Qual outro Deus você vê ele ter relacionamento direto com suas criaturas? Não há outro Deus que há relacionamento direto com sua criatura. É o Deus que desceu à terra e falou com os seus. É o Deus que lavou os pés daqueles que o serviam, que o seguia. É aquele que morreu numa cruz e disse ainda, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe, é esse Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. E se desfrutar da vida é um presente de Deus, e glória a Deus por isso, porque o Senhor nos abençoou por isso, desfrutar da vida, percebemos, então, que o processo é importante. Muitas das vezes a gente não quer passar pelo processo, mas o processo é importante. A fé, a salvação, ele é um processo. Ele é importante. E o que a gente lê em Timóteo? Que Paulo diz assim a Timóteo, no capítulo 4, do 7 ao 8. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor. Nós temos esperança. Esperança. E o que o mestre diz, comparando ao mestre em Eclesiastes, o que ele diz sobre isso? Ele diz no final do livro, depois de tudo isso que ele falou, ele diz lá no final do livro, no capítulo 12, no versículo 13 ao 14, aqui termina o meu relato. Esta é minha conclusão.
tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por tudo nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Ou seja, vemos o quê? A justiça de Deus. Se você acha que mas a vida é tão difícil, sei lá o quê. Espera aí, a palavra diz, então olhe para o futuro e veja a justiça que será feita. Justiça de Deus será derramada. A justiça de Deus será feita, porque Ele permanece fiel. Sinceramente, gente, quem aqui não, né? Todo mundo já participou de algum projeto, já fez alguma coisa em que você participou de todo o processo. É cansativo, às vezes, dependendo do que é. Não é? Por exemplo, os pais, quando chegam ver os filhos se dando bem na vida, lembra do processo quando difícil, mas nem vai lembrar tanto porque vai pensar fala, meu filho está vencendo na vida, só que porque a gozo, a felicidade, que você fala, que importa o processo, que importa a dificuldade. Agora olha onde que ele está, onde que ele chegou. Ou no trabalho, quando você está fazendo alguma coisa que você pena fazer. Não pena, mas pena fazer. E aí você chega no final daquele projeto, você é recompensado, você é reconhecido, ou às vezes nem isso, você vê que acabou aquilo e você fica feliz. Feliz, a felicidade, você participar do processo. E aí você valoriza. O processo traz valor. Você traz valor, e aí você traz valor, traz satisfação. E aí, o que podemos ver quando Paulo fala sobre desfrutar da vida e aproveitar independente do tempo? Ele diz assim em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Podemos todas as coisas. A situação é difícil? Podemos todas as coisas. A situação está boa? Podemos todas as coisas. Porque Cristo é que nos dá força. É Cristo que nos sustenta. Então você olha, fita os olhos em Cristo. Independente da sua situação, você fita os olhos em Cristo. Cristo deve ser a sua satisfação, independente do seu tempo. E tempo, o que eu quero dizer sobre tempo é o que é dito em Eclesiastes 3, o famoso texto que diz o quê? Há tempo para todas as coisas. E aí ele diz, há momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de entristecer, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para tudo. Mas todas as coisas têm que estar abaixo do Senhor do tempo, na mão do Senhor do tempo. Porque senão, você penará, você sofrerá. Você não encontrará satisfação. O Senhor do tempo é que te permitiu viver todas essas coisas. Não é sobre nós, sobre quem nós somos, não é sobre onde crescemos, onde estamos ou de onde viemos, não é da profissão que exercemos. Nada disso importa. Encontrar satisfeitos no Senhor independe do tempo que estamos vivendo. Satisfação no Senhor é independente do tempo. Então, vimos que essa busca frenética, né, sobre essas coisas que a gente vê nas redes sociais, as pessoas fazendo festas, as pessoas comemorando. Não estou dizendo que não possa comemorar, não estou dizendo que você não possa viajar. Gente, pensa comigo. Segue ali o raciocínio. Não é sobre essas coisas, não é sobre só essas coisas. É sobre como você busca essas coisas e a quem você dá glória. É a quem você está debaixo de autoridade. Dinheiro traz felicidade? Traz, gente. Ué? Gente,
Eu estaria muito feliz se eu estivesse saindo daqui para ir para Cancún, tomar água de coco numa praia linda e maravilhosa, você entendeu? Com as melhores roupas. Eu estaria, gente. Isso é feliz. Dinheiro traz felicidade. Traz felicidade. Mas ele não preenche o vazio que está dentro de mim. Ele não traz satisfação. Quem preenche a minha lacuna é Cristo. Felicidade a gente pode ter. Na verdade, que a felicidade é passageira. A felicidade é passageira. No entanto, que é um sentimento de felicidade. Não, quem traz satisfação é o Senhor. É o Senhor que traz satisfação sobre nós. E a gente vê as pessoas lá fora vivendo essa vida que acabei de descrever em Cancún. Só que as pessoas às vezes estão lá, gente, mas a gente não vê, estão chorando, estão se sentindo depressivas, estão querendo tirar a sua própria vida, estão sem ninguém, sem amor, não conhecem a Deus. E esperamos que sejam alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus. Todas essas pessoas que estão buscando preencher esse vazio, que Cristo possa vir preencher esse vazio. E sabe o que é mais bonito disso? É que as pessoas só são alcançadas, não é pela sua foto no Instagram, não é pela foto da sua roupa ou do seu carro, é pelo seu testemunho. O nosso testemunho fala de Cristo. Não é a nossa foto. Não é o quanto a gente está feliz na rede social. Ou o quanto a gente diz o que a gente tem. É o nosso testemunho de vida que diz que Cristo venceu. O modo que vivemos a nossa vida, como desfrutamos, podemos transformar as pessoas. Para elas podem olhar para nós, abrir os olhos e dizer assim: uai, por que ele se sente tão satisfeito? Por que ela está tão feliz dessa maneira? Ela nem tem nada. Por que ela está assim? E você responde: é Cristo que está em mim. Gente, eu não sei vocês, mas já viu uma senhoras, você vai no interior, assim, você vê senhoras que servem a Deus alegres. Às vezes não tem nem o que comer, mas está ali alegres, servindo ao Senhor. Porque não é a comida ou a bebida que vai trazer satisfação da maneira que a gente imagina, mas é o Cristo que traz a satisfação, a alegria de vida para elas, porque há uma esperança. Então a gente responde quando alguém virar para você e falar assim: por que você é tão feliz? O que te sustenta? Por que você é tão satisfeito? Porque Cristo venceu por mim, Cristo me resgatou, Cristo me ama e Cristo pode fazer isso com você. Hoje, o seu coração insatisfeito pode ser transformado hoje, porque Cristo faz diferença em sua vida. Paulo diz assim, em Atos diz assim: o Pai já determinou o tempo, ó, o Senhor do tempo. E a ocasião para que isso aconteça não cabe a vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e em lugares mais distantes da terra. E Paulo diz assim em 1 Coríntios, no 10:31, portanto, quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Propósito, satisfação em Deus. Seja você testemunha do propósito e da satisfação do Senhor. Queridos, a gente não pode ter, às vezes, dinheiro guardado. A melhor casa. O meu sonho ainda é ter uma casa própria. Viajar por aí também, eu tenho sonho de viajar por aí. Acho que todo mundo, né? Quer carro, quer viajar por aí. Minha sogra ama viajar. Quer viajar, chama minha sogra. Não, ela participa de tudo. Vai numa boa. A bichinha acorda cedo, vai viajar. Tem a melhor roupa. Mas você pode não ter essas coisas. Às vezes você não viaja todo ano. Às vezes você não tem a melhor roupa toda vez que você quer comprar. Mas você tem um propósito. E o propósito de Deus, escrito em Eclesiastes 3,14, na parte B, diz assim: o propósito de Deus é que as pessoas o temam. O temam. O Senhor nos chama para temê-lo. Você vê isso na vida de Davi. Davi, ele não foi o melhor homem da terra. Mas Davi, ele temia ao Senhor. Davi pecou, teve muitas falhas.
Mas ele temia ao Senhor. Porque quando ele sentia que ele estava longe, afastado de Deus, ele ia aos pés do Senhor no santuário e falava, Senhor, Senhor. Ele orava ao Senhor. Quando ele achava que tinha que fazer algo, ele falava, Senhor, eu vou só se o Senhor for. Temor, propósito. Davi tinha entendido o seu propósito. E eu queria que vocês hoje, aqui, comigo, como essa palavra trabalhou no meu coração, eu queria que vocês pensassem, qual o tempo que eu tenho vivido? É o tempo de colher? É o tempo de plantar? É o tempo de sorrir? É o tempo de chorar? Qual tempo eu tenho vivido? Mas, mais do que isso, eu tenho desfrutado da minha vida? Eu tenho encontrado satisfação em Deus? Ou meu coração está insatisfeito? Queridos, em Eclesiastes você vai ler, nada é novo. Tudo já aconteceu e volta a acontecer. E isso é a história da humanidade. Guerra começa hoje, começou no passado. Coisas que acontecem na família, acontecem naturalmente porque família, pessoas, relacionamentos são complicados, são difíceis. Mas uma coisa que me lembra, assim, em Colossenses, eu não sei qual o versículo, mas martela na minha cabeça toda vez, que diz assim, que Cristo é quem mantém tudo em harmonia. Sem Cristo não dá para seguir. Sem Cristo não dá para viver. Sem Cristo você não vai encontrar satisfação. Cristo tem que ser o primeiro, porque vocês têm que permanecer fiéis, porque Ele continua fiel. Ele permanece fiel. Ele estará ao seu lado em todas as situações. Que o seu coração, não só o seu, assim o meu também, encontre satisfação no Senhor a cada dia, a cada momento. Que isso transforme o nosso coração. E é isso que eu tenho para falar com vocês. Assim como trabalhou comigo, eu quero que essa palavra trabalhe com vocês. Amém? Coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, com o nosso coração em chama, Senhor. Em chama pela Tua palavra, pelo Teu ensino, Senhor. Queremos aqui, Senhor, ser moldados por Ti, Senhor Deus. Encontrarmos satisfeitos em Ti, Senhor. Encontrarmos, Senhor, diante de Ti, a cada dia, temendo a Ti, obedecendo a Tua palavra, Senhor Deus. Que o nosso coração, Senhor Deus, não se afaste do Senhor, mas se aproxime e seja moldado, Senhor Deus. Que aquilo que nos tem como vazio, Senhor, seja preenchido por Ti, Senhor Deus. Preenchido por Ti, Pai. E que sejamos testemunho nessa terra, Senhor Deus, para dizer que o Senhor venceu, para dizer que o Senhor é poderoso, o Senhor transforma, o Senhor é digno. Pai, que sejamos testemunha da Tua palavra, Senhor Deus, testemunha do Teu poder, Senhor Deus, da Tua cura em nossas vidas, Senhor Deus. Que não permaneçamos iguais, mas que sejamos, Senhor Deus, usados por Ti, aonde for. Com quem falarmos, Senhor Deus, até mesmo nem sem falar, Senhor Deus, mas que o nosso testemunho, que o nosso desfrutar da vida, da simplicidade da vida, da família, dos amigos, da comunhão com os irmãos, com o jeito que adoramos a Ti, com o jeito que nos portamos diante do nosso trabalho, Senhor Deus, com o jeito que nos portamos diante das pessoas do mundo, Pai, seja testemunho do Senhor, da Sua glória, Senhor Deus. E que essas pessoas sejam alcançadas. Precisam ser alcançados corações insatisfeitos. Corações insatisfeitos precisam ser alcançados. E que nós sejamos partes desse meio de obra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.